E vamos conversar então com um especialista para a gente entender como é que está sendo todos os trâmites em relação à vacinação no estado de São Paulo e no Brasil, Júlia. A gente conversa agora com o Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Bom dia, doutor Renato. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Olá, Júlia. Prazer falar com você e os ouvintes, os telespectadores da TV Alesp. Sim, e ouvintes também, doutor, que também nossa transmissão é pelo YouTube, pelo rádio, enfim, né? Boa. Doutor Renato, antes da gente entrar diretamente no tema, fala um pouquinho para a gente do papel da Sociedade Brasileira de Imunização nas campanhas de vacinação que nós temos em nosso país. Olha, a SBIM, né, não é conhecida, a Sociedade Brasileira de Imunizações, é uma sociedade que existe há 22 anos. Ela foi criada num cenário onde as vacinas ganharam muita importância no país, a criação do Programa Nacional de Imunizações, a chegada de muitas vacinas e a pediatria, que era onde se concentravam os maiores imunização. Aliás, eu sou um pediatra também, mas era praticamente as vacinas eram, vamos dizer, práticas preventivas só utilizadas na pediatria. Com o passar do tempo, em vez que a vacina pode ser utilizada em qualquer idade, necessitou-se mais especialistas se agregarem a essa, vamos dizer, a essa dinâmica, a esse conhecimento, e nesse sentido surgiu há 20 anos a sociedade. A sociedade tem parcerias com a Organização Pan-Americana de Saúde, Unicef, o próprio Programa Nacional de Imunizações, outras sociedades médicas, no sentido de fomentar, divulgar a cultura, a informação e o valor das vacinas. Perfeito, doutor. Nós estamos nesse momento, né, de se começar a vacinação tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil. Ouvindo algumas entrevistas do senhor, o senhor é um pouco reticente no sentido de marcar uma data para o início. Mas ontem o governo do estado de São Paulo, na coletiva de imprensa, falou sobre a eficácia da Coronavac em 78%, que encaminhou já o pedido para a Anvisa. Então, para quem está ouvindo, vendo a gente, que não entende esses trâmites burocráticos, em que momento nós estamos? Olha, Julie, nós estamos chegando perto, né? Quando eu falava, e você bem disse que é complicado você ficar marcando data quando se está falando de estudos clínicos, porque eles podem atrasar, eles podem não dar certo, eles podem ser necessário recomeçar algumas etapas, ter ajuste nos seus protocolos. Então, isso aconteceu. Tanto é que a vacina de Oxford, que era a primeira que estava na frente para o licenciamento, está sendo a quarta a ser licenciada. O anúncio programado da Coronavac para o começo de dezembro, para o fim de dezembro, agora para janeiro, foi adiado 3 vezes, porque é natural dos estudos clínicos você, às vezes, precisar analisar com mais calma. Então, é prudente não ficar criando expectativas quando você sabe que a natureza desses ensaios clínicos ela é dinâmica. Em relação ao momento atual, após ontem tivemos o anúncio, né? Não foi apresentado nenhum dado mais detalhado em relação aos estudos, mas foi só um anúncio, como fizeram inclusive outros laboratórios. Agora esses dados precisam ser submetidos às agências regulatórias, né? Então, a Anvisa em primeiro lugar, depois a publicação numa revista científica, que aí a gente vai entender que eficácia de 78% é essa. Em adulto, idoso, previne morte, previne forma leve, como é que se comportou a vacina no número de indivíduos, qual é o intervalo de confiança, ou a margem de erro dessas porcentagens, o poder estatístico desses dados, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado aí com mais calma, por isso que a gente aguarda com anseio a submissão à Anvisa, esses dados serem públicos. Após isso, a Anvisa pode eventualmente requerer mais dados, mais informações. A boa notícia é que a visita à fábrica lá na China já foi feita, já foi liberado a certificação de boas práticas. As vacinas já estão chegando, já estamos aí com quase 10 milhões de doses aqui em solo brasileiro. Quer dizer, tudo pronto para nós começarmos em breve. E a melhor notícia que eu acho, Júlia, é o Programa Nacional de Imunizações ter ficado com essa dose. Não é o estado de São Paulo só fazer para os paulistas a vacina. Não seria justo com o resto da população brasileira. Doutor Renato, você sabe que eu fui fazer um exame esses dias e eu liguei para minha mulher e falei assim, olha, eu estou com varíola, rubéola e cachumba. E a médica falou assim, não, isso aqui é o IgG, ou seja, ou você já teve ou você já foi vacinado, né? É isso mesmo? E eu queria que você falasse também a respeito desses 78%. Isso é comparado a outras vacinas como rubéola, sarampo, em outras doenças, esse percentual fica por aí?
Olha, os exames que detectam anticorpos, que nem você, ou que você deve ter feito, revelam o seu histórico, né? Se você já teve ou não a doença, já tomou ou não uma vacina, você fica com essa imunidade duradoura, que é o tal do IgG. Então, para diagnóstico de Covid, não se usa esses anticorpos, usa o vírus, a pesquisa do vírus. Se eu quero saber se eu estou doente ou não, eu faço o tal do exame do cotonete, o tal do PCR. Então, esse é o diagnóstico que a gente usa para fase aguda. Para saber se alguém já teve ou não, você pode se valer desses testes, que falham muito, então tem muito falso negativo, muito falso positivo. Em geral, a gente não indica que ninguém fique fazendo esses testes de rotina. Em relação à eficácia da vacina, sempre que você olha uma eficácia, você tem que olhar dentro do contexto do problema. Né? Se você tiver uma epidemia com 200 mil mortes em um ano, se você tem para a sociedade inteira, se você tem prejuízos econômicos da saúde mental de todos desse tamanho, qualquer vacina que reduza 50%, metade desse problema um efeito enorme. É claro que é muito vantajoso. Né? Então, se você tem vacina de 70%, 80%, 90%, melhor. Se tem um problema que é muito leve, a gripe, por exemplo. A gripe é um outro exemplo importante, onde a vacina tem menos que 70%, tem 60% de eficácia. Mas ela atinge 30% das crianças todo ano, 20% dos adultos todo ano. Leva a uma enormidade de consultas a pronto-socorros, uso de antibióticos, faltas ao trabalho. Quer dizer, o tamanho do problema que a gripe causa anualmente, uma eficácia de 60% de uma vacina é absolutamente extraordinário para diminuir o tamanho da carga que essa doença tem para a sociedade e para o sistema de saúde. A mesma coisa se aplica à Covid-19. Uma vacina de 78% de eficácia, sem dúvida, nós estamos falando de algo que vai trazer um impacto enorme aí na condução da pandemia. Agora, doutor Renato, a gente está falando de imunização, desse quase momento de se iniciar a vacinação, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Gostaria que o senhor contasse para quem está vendo em casa como que funciona essa questão de imunização, né? A vacina, teremos 2 doses dela, né? Vai ser escalonado, primeiro ali os profissionais da saúde, depois seguem os subgrupos. Em quanto tempo a população efetivamente está imunizada? Pergunto isso por quê? Porque muita gente pode achar, legal, começou a vacina, a gente pode voltar à nossa realidade de antes da pandemia. Não é bem assim. Olha, nós estamos definindo ainda no Ministério as estratégias. A vacina de Oxford, ela tem estudos demonstrando que 3 meses de intervalo entre a primeira e a segunda tem uma boa resposta também. Então, talvez a gente entenda ou defina para o Ministério, se você utiliza uma vacina hoje e a segunda dose, não daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, você consegue, num primeiro trimestre, vacinar muito mais pessoas com pelo menos uma dose. Isso garante uma proteção já parcial com uma dose. Mas ninguém pode se contentar ou achar que com uma dose só está protegido. Porque mesmo que induza uma proteção inicial, a manutenção, a sustentabilidade dessa proteção só se vai dar para quem toma a segunda dose. Então, o esquema é de 2 doses, tanto com a vacina de Oxford, que é a do Ministério, quanto a vacina do Butantan, que agora também entrou para o Ministério. Então, nós vamos ter 2 vacinas diferentes no programa, talvez com intervalos diferentes entre a primeira e a segunda dose entre elas, mas é muito importante ficar claro que 2 doses são necessárias para as 2 vacinas. E você bem disse, né? Uma dose traz uma proteção parcial, nós vamos vacinando aos poucos, isso não deixa ninguém com passaporte aí de liberdade para relaxar os cuidados, ninguém vai andar na rua com uma placa, eu já tive a doença, eu já tomei a vacina, é uma questão de respeito, inclusive ao próximo, você continuar se cuidando e cuidando dos outros. Então, acho que nós vamos conviver um tempo até que tenhamos tenhamos vacinas para todos. A perspectiva com produção nacional é que isso possa se dar até o final do ano. Provavelmente, nas contas, e se tudo correr bem com o processo de produção, nós tenhamos aí, talvez, até o final do ano, 300 milhões de doses, 350, o que será suficiente para vacinar com 2 doses toda a população brasileira maior de 20 anos de idade, por exemplo, que é onde as vacinas estão licenciadas. Então, nós estamos aí a boa notícia também é que nós temos um programa brasileiro, temos laboratórios brasileiros e sustentabilidade do programa, a autossuficiência do programa também se encaminhando para isso. Doutor Renato, a gente tem aí a medida provisória que prevê a contratação de vacinas antes do registro sanitário ou antes da autorização do uso emergencial pela Anvisa. Eu queria saber se a Sociedade Brasileira de Imunização vê algum receio sobre isso.
Não, isso é necessário, né? Nós já temos vacinas aqui. As vacinas começaram a produzir antes de serem, né, comprovadas que funcionem. Essas vacinas estão sendo produzidas desde abril, maio, junho. A corrida pela vacina envolve o que é possível ser antecipado. Então, a produção, a entrega, está com todas as vacinas já prontas, sob o risco, eventualmente, dos estudos não mostrarem que ela seja eficaz e ter que ir tudo para o lixo, mas é um risco que compensou, pelo menos está compensando até o momento, porque a vacina nem está aprovada, nós já temos 10 milhões de doses aqui. Isso realmente foi um risco corrido pelo laboratório de produzir vacinas antes dos resultados de eficácia e de segurança, sob risco, obviamente, de ter que desprezar todas essas vacinas, mas que aparentemente está dando tudo certo, vamos caminhar para a utilização dessas doses. Doutor Renato, talvez o senhor se lembre daquele caso, provavelmente, da revolta da vacina, e aí, passadas décadas, a gente tem aí fake news, e hoje com informação, a informação é bastante, mas ao mesmo tempo, infelizmente, nem sempre verdadeira. O que dizer, então, sobre essa questão de gente que diz ainda que, vou tomar, mas foi feito muito rápido, como é que é isso? Como esclarecer a população da eficácia dessa vacina, de todas elas que estão sendo apresentadas e da sua importância? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar, que é a questão da comunicação, né? Muita politização, a vacina da esquerda, a vacina da direita, do governador, do presidente, vacina de um país, questões xenofóbicas, isso só cria confusão, desvia o olhar da ciência e traz para a população uma insegurança muito grande. Um dos pilares do sucesso de um programa de vacinação é a confiança. Confiança na vacina, o indivíduo está convencido de que aquilo é um bem para a sua saúde. Então, esperamos que agora harmonizem-se esses discursos, no sentido de a vacina é do Brasil, a vacina é para todos, a vacina não é de um estado ou de um governador, a vacina é de um programa que tem tradição no Brasil, e a gente possa ter uma comunicação mais efetiva, mais eficaz, que gere menos desconfiança, que gere mais credibilidade para a população na aceitação. E as fake news, infelizmente, nós vamos ter que continuar combatendo. Tem muita gente que vê prazer em inventar histórias, produzir vídeos, e a maioria das fake news que circulam aqui no Brasil são traduções de fake news americanas em geral. Tem um estudo que a gente fez junto com a Avast, que mostra exatamente de onde vêm essas fake news. 80% delas não são criadas em solo nacional, são importações aí que a gente acaba, ou que grupos maldosos acabam circulando na internet, e claro, põe a população, o leigo aí, em desconfiança em relação às vacinas. O senhor falou de informação e de boa informação, né? E esse é o nosso serviço aqui na Rede Alesp também, levar para quem vê e nos ouve uma informação de qualidade com especialistas que entendem do assunto, né? O senhor também é pediatra e a gente está no momento que muitos pais estão na expectativa. Vai voltar a aula presencial? Não vai? Crianças e adolescentes não estão, nesse momento, no grupo prioritário de vacina. Qual que é a sua análise e o que o senhor pode falar para esses pais que, nesse momento, também estão preocupados? Olha, Júlia, sem dúvida o que a gente aprendeu com essa pandemia, no começo nós achávamos que as crianças seriam importantes transmissores da doença, como são para os resfriados, para a gripe mesmo. E o que a gente descobriu é que não, as crianças adoecem menos, têm menos sintomas, consequentemente, ao tossir, ao espirrar, ao vomitar menos, acabam transmitindo menos o vírus. Então, as crianças não desempenham um papel importante na cadeia de transmissão da doença. Então, as escolas que foram as primeiras a serem fechadas no começo da pandemia por esse receio e as últimas a serem abertas, hoje na Europa, por exemplo, com o fechamento de todos os serviços que o país estão vivendo, as escolas estão sendo as últimas a serem fechadas, porque se entendeu e hoje se conhece que as crianças não têm esse papel. O que acontece dentro da escola é só um reflexo do que está acontecendo na sociedade. A escola não aumenta ou diminui o curso da pandemia. Não é a escola responsável por aumentar ou diminuir. Então, há uma tendência hoje, inclusive no Brasil, um consenso na comunidade científica de que as crianças, a volta às aulas não altera, não aumenta, não piora a pandemia. Então, nem faz, a grande maioria dos surtos que temos domiciliares não são as crianças que trazem o vírus para casa, são os pais que saem para trabalhar e trazem para dentro de casa a infecção. Então, o consenso hoje é não culpar as crianças, não responsabilizar as crianças, especialmente na área da educação, já tão sofrida nesse país,
isso com uma carga, com uma culpa, uma responsabilidade que elas não têm. É claro que vai voltar com segurança, claro que a lavagem de mãos, claro que a máscara, ambientes arejados, tudo isso que a gente faz com qualquer atividade. Mas não faz sentido você abrir shopping, abrir academia, abrir salão de beleza, abrir bar, abrir restaurante e manter escolas fechadas. É descabido à luz dos conhecimentos atuais. Doutor Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Espero que o senhor possa vir no Jornal da Rede Aliás para falar de pediatria, mas acho que a gente vai voltar várias vezes ainda aqui para falar de vacina, porque o seu conhecimento é muito importante aqui para esclarecimento da população paulista e paulistana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Emanuel. Julie, prazer falar com você, é sempre um grande prazer. Um grande beijo para você. Obrigada, doutor. E a gente segue